Olá pessoal, bem-vindo uma vez mais aqui no canal. Estamos de volta aqui para mais um vídeo, né? Vamos comentar aqui um pouco a respeito da Bíblia Sagrada. É um conteúdo que edifica a vida da gente, traz conhecimento, enriquece, né? Coisa boa que alegra a nossa alma. Quero agradecer a você que já está inscrito aí no meu canal, que você que assiste-me diariamente. Deus abençoe sua vida. E você que está chegando agora, que não é inscrito, quero convidar a você a se inscrever aí no meu canal. E se você gostar do conteúdo, deixa aí o seu like, viu? E Deus abençoe a sua vida. Hoje eu quero falar sobre um versículo que está registrado no livro de Gálatas. Vamos lá. Gálatas capítulo 4, versículo de número 4. Diz assim a palavra de Deus: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Pois bem, hoje o que me chamou a atenção aqui foi esta palavra aqui, plenitude dos tempos. Você que é leitor, você que conhece a Bíblia, um pouco da Bíblia, sabe o que significa plenitude dos tempos? Que Paulo diz, e vindo a plenitude dos tempos. Pois bem, eu quero hoje explicar isso aqui dentro do conteúdo histórico, né? Dentro da exegese bíblica. Na verdade, o que Paulo estava dizendo com vindo a plenitude dos tempos. Nós sabemos que no livro do Gênesis, Deus faz uma promessa, né? Que enviaria que da mulher ele enviaria que pisaria na cabeça da serpente. Nós sabemos que Deus estava falando de Jesus Cristo. Pois bem, e aqui cumpre-se um tempo, ou um tempo perfeito, porque a plenitude, a palavra plenitude, ela é a sua totalidade. É como você pegasse um recipiente com água, um vidro com água e enchesse um copo. Quando o copo estiver cheio, a derramar, a transbordar, ali é a plenitude, está completo, né? Então, Paulo estava falando deste tempo completo. Não é um tempo perfeito para a vida das pessoas, mas um tempo perfeito, um tempo completo, a hora certa de nascer Jesus Cristo, né? E esse tempo, essa plenitude, isso começa com Alexandre o Grande, quando Alexandre o Grande sobe ao trono. A história diz que Alexandre o Grande, quando ele sobe ao trono, ele começa a conquistar nações, né? E a história diz que ele conquistou a Ásia Menor, a Palestina, a Judéia, a Síria, o Líbano, o Egito, partes da Líbia, partes das regiões fenícia, a Macedônia, entrando até na Babilônia, né? Pérsia e até o norte da Índia. Quem conhece a história de Alexandre o Grande sabe que, né, o nome já diz tudo. E até hoje, algumas estratégias de batalha de Alexandre o Grande é aplicado. Então, Alexandre ele conquistou vários impérios, várias cidades. E por causa disto, por causa das batalhas de Alexandre o Grande, Alexandre o Grande começa a disseminar entre onde ele passava o grego koiné. A história diz que os soldados de Alexandre, aonde eles acampavam, eles falavam o grego koiné. Então, ao final das conquistas de Alexandre o Grande, ao final das suas batalhas, todos os lugares aonde os soldados de Alexandre o Grande passaram, falava o grego koiné. Então, a história diz que desde o Egito, desde o Egito até a Etiópia, falava o grego koiné. Por causa de Alexandre o Grande, por causa das suas batalhas, por causa dos seus soldados, o grego koiné
foi disseminado em toda a região, em todo o império naquela época e ficou como um dialeto popular. Esse é um dos pontos para que se cumprisse a plenitude, certo? Alexandre o Grande, os seus soldados, foram responsáveis pela fala, por uma língua só. Todo mundo falava o dialeto grego koiné. E a história continua dizendo que depois que Alexandre o Grande morre, o Império Romano, a Roma, assume esse império, a Grécia. E como que era? Por exemplo, Alexandre o Grande conquistou todas essas cidades. E quem conquistasse Alexandre o Grande ficava com todo o império conquistado por ele. Então Roma, quando assume a Grécia, quando Alexandre o Grande morre, é Roma que assume. Então Roma assume todo o império. Embora o império fosse romano, a cultura, a filosofia era grega, porque os romanos haviam apaixonado pela cultura, pela inteligência, pela agricultura grega. Inclusive a história diz que nesse período Roma se chamava Roma grega, porque embora fosse um império romano, mas as demais coisas eram gregas, porque o imperador havia se apaixonado pelos gregos, pela cultura, modo de viver, modo de pensar, né? A filosofia era grega, e inclusive a língua continuou sendo o grego koiné, né? Falado no popular, e tinha o grego clássico, que era falado entre as elites. Mas então, Roma traz ao povo a ideia de um só rei, ou só um império, porque embora o imperador fosse romano, Roma, o que Roma fez nessa época? Roma colocava governador nas suas cidades do próprio povo. Embora tinha só um imperador ou um rei, mas Roma governava, dividiu as cidades, colocando em cada região, em cada ponto, um governador da sua própria cidade. Inclusive, na época que Jesus nasceu, quem era o governador era Pôncio Pilato, né? Então, Roma traz a ideia de um só rei. Roma foi o maior império que existiu, foi Roma nessa época. Além de Roma ser responsável pela ideia de um só imperador, de um só rei, Roma também foi responsável pela maior ligação de cidades em cidades. Roma construiu estradas, né? Roma tinha as estradas que eram até calçadas. Roma fez o acesso, facilitou o acesso de umas cidades a outra, né? Roma construiu várias estradas ligando as cidades, o porto, para facilitar o controle, né, do Império Romano. Então Roma foi responsável por duas grandes atitudes para que se cumprisse a plenitude do tempo, o que é trazer a ideia para o povo de um só reino e a facilidade de acesso entre umas cidades e outra. E depois vieram os judeus. Os judeus trouxeram a ideia de um só Deus, né? De um só Deus. E isso, juntando tudo isso, cumpre-se a plenitude dos tempos. Porque Jesus, quando nasce, ele vem com um objetivo. Jesus tinha a sua missão. E qual era a sua missão? Pregar a existência de um só rei, né? De um só reino. Jesus sempre enfatizou, né, o Pai como único rei. Então, vocês lembram que Roma havia trazido a ideia de um só rei? Jesus precisava que todo o povo entendesse e ouvisse a sua mensagem. Alexandre o Grande fez a disseminação do grego koiné. Todo mundo falava o grego koiné, que era o grego popular. Isso facilitou o acesso
né, da evangelização. Isso fez com que o evangelho se propagasse muito rápido. A mensagem de Cristo era comunicada a todos, porque todo mundo entendia o grego koiné. Jesus veio pregando que há só um Deus, só um Salvador, e isso foi colocado na ideia do povo, da população, pelos hebreus, porque os hebreus vieram pregando a fé em um só Deus. E tudo isso se cumpre na totalidade no reinado, no imperador de Roma, de Roma grega, após a morte de Alexandre o Grande. Então, isso se explica, esse versículo que está em Gálatas, capítulo 4, versículo 4. E cumprindo-se a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, sob a lei, né? Porque era a lei que operava. Jesus nasce no Império Romano, debaixo do Império Romano, era a lei. Porém, o tempo era perfeito, a plenitude, o tempo estava completo para que Jesus nascesse, para que Jesus tivesse facilidade em propagar o Evangelho. Porque haviam estradas que ligavam uma cidade a outra, um porto a outro. Isso facilitou, né, para que Jesus fosse de um lugar para outro. Todo mundo falava o grego koiné. Isso facilitou para que a mensagem chegasse ao ouvido das pessoas em uma só língua. E a ideia de Jesus, que Jesus veio trazer a ideia de um só reino e de um só Deus, não foi uma coisa muito absurda para aquela época. Por quê? Porque Roma já estava disseminando a ideia de um só reino, né? Até foi por isso que Jesus foi condenado, né? Porque Jesus foi acusado de ser o rei dos judeus, né? E Roma tinha medo de perder o seu reinado, né? Porque havia disseminado a ideia, a própria Roma já havia disseminado a ideia de um só reino. Então, Jesus, ao pregar a ideia de um só reino, ele não estava falando uma coisa estupefenda, né? Mas Jesus estava trazendo uma ideia que Roma já havia disseminado. Embora Jesus estava falando do reino celestial, não foi compreendido porque Jesus estava falando do reino celestial e Roma estava falando do reino terreno, né? E quando Jesus falava da ideia de um só Deus, não era fácil, não era difícil de Jesus ser compreendido, porque os hebreus, né, os judeus, já vinha trazendo a ideia de um só Deus, né, de uma só fé, de uma só crença. Aí se cumpre a plenitude dos tempos, né? É isso que significa, é isso que o texto está dizendo, né? É um contexto histórico, né? É uma exegese trazendo o contexto histórico de dentro do versículo para fora. Se você nunca ouviu uma explicação assim, se você nunca ouviu falar, mas é assim que se dá a plenitude dos tempos para o nascimento de Jesus, né, e vir cumprir a promessa que Deus fez lá no livro do Gênesis, É por isso que eu falo que o conhecimento enriquece, né? Ele abre a nossa mente, abre aqui para nós um leque, e isso é muito importante para nós entendermos, né, de uma forma clara e objetiva. E daí então fazermos as nossas aplicações, né? As nossas aplicações. Porque se nós não entendermos, não extrairmos o conteúdo certo, a gente acaba aí formando algumas heresias, né? Falando coisas que não existem, que não estão na Bíblia, e venhamos com isso prejudicar a vida de muitas pessoas. Mas está aí mais um conteúdo para você. Espero que você tenha gostado. Se você tenha gostado, não esquece de deixar aí o seu like, deixa aí os seus comentários
e até o próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida e até lá!